vai ser projetado aqui e todos podem acompanhar a leitura. Assim está escrito, 1 de Pedro 5, 5 a 11. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Agora a igreja toda com o versículo 11. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Que a palavra do Senhor seja viva ao nosso coração ou vivificada pelo Espírito Santo. Eu quero discorrer um pouquinho aqui nesses versículos sobre o tema a vida no padrão do céu. Como é a vida que o Senhor requer de nós pelas Escrituras Sagradas. O coração, nós chamamos aqui da fonte da vida, das emoções, e que resulta todos os nossos pensamentos e palavras do coração. O próprio Senhor Jesus disse que é do coração que saem as palavras e também a motivação para as ações. Então o coração é o centro na nossa concepção, ou determinamos isso como aquilo que motiva, que dirige não só os nossos pensamentos, mas as nossas palavras e também as nossas ações. Mas o Senhor nosso Deus deixou muito claro que o nosso coração, ele é enganoso. Ele é enganoso e terrivelmente corrupto. E ele diz, quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. E é interessante porque este versículo ele está apontando que o nosso coração pode nos enganar. E muitas vezes nós dizemos assim, sentir no coração como se fosse algo de Deus, e pode tão simplesmente ser algo da carne que está sendo envolvido pela nossa emoção, aquilo que nós desejamos e realmente pensarmos ser de Deus e não ser de Deus. Porque ele é enganoso, e o profeta diz, quem o conhecerá? Ou seja, eu não posso dominar o meu coração, a não ser que haja uma força superior nele. Mas o versículo 10 do mesmo Jeremias 17, diz que o Senhor sonda os corações. Enquanto o homem não pode confiar no seu próprio coração, porque os versículos anteriores ele fala sobre aquele que confia no homem e aquele que confia no Senhor. E depois ele diz, enganoso é o coração do homem, e depois ele diz, o Senhor é aquele que sonda os corações. Então nesse texto de Jeremias, ele está dizendo que Deus sonda o coração, ele sabe a motivação. Por vários momentos Jesus se deparou com os apóstolos e disse, por que estás aí cogitando? E aí então ele entra rebatendo aquilo que lhe é colocado de contrário. O nosso coração foi mudado pelo Espírito Santo, mas ainda assim nós precisamos ter alguns cuidados para com a nossa vida. Então toda a nossa vontade, todos nossos anseios têm que ser enquadrados na palavra de Deus. Por isso ela é a única regra de fé e prática. Por isso não dá para você falar assim, eu ouvi Deus falar, se não estiver nas Sagradas Escrituras, porque pode ser algo de Deus, ou pode ser algo do seu próprio coração, da sua própria vontade.
Os nossos pensamentos, ele motiva, ele envolve tanto a nossa vida, que pode transformar uma mentira aparentemente em verdade para a nossa vida. Porque a nossa mente trabalha dominando o nosso corpo. E ela tem um domínio tão grande, que se eu falar para você assim, mexer o dedo do pé direito, muitos mexeram agora aí. Por quê? Porque a mente logo manda uma ordem, porque ela domina. Muitas pessoas passam mal porque todos estão passando mal, e ela passa mal também. Então a mente tem um poder sobre a vida da gente e as decisões da gente. Mas se esta mente, que é o coração, não estiver movido pelo Espírito Santo, nós corremos grande risco. E eu quero então trabalhar aqui o que Deus requer de nós na vida aqui e agora, como nós devemos viver. No primeiro versículo lido, versículo 5, ora, rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Na verdade, a minha interpretação aqui, a minha hermenêutica do texto aqui diz respeito aos mais velhos, referindo-se não aos mais velhos simplesmente, mas referindo-se aos presbíteros, ou seja, aqueles anciãos que foram eleitos, ordenados para a sua função. Por que eu digo isso? Porque nós estamos diante de um texto que o seu contexto próximo, anterior, diz respeito a estes presbíteros, aqueles que governam a igreja. Ele diz: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo. E vai descrevendo, pastoreai o rebanho. E agora, o texto no original, ele não fala mais velho, mas ele fala presbítero. E não é só por isso, mas pelo contexto aqui, a minha interpretação é que os mais jovens, ou seja, aqueles que não são esses presbíteros, devem se relacionar diante destes presbíteros, desses anciãos, com muito respeito e submissão. E ele continua, não é só com os presbíteros, mas diz no trato de uns para com os outros, ou seja, ele destaca um grupo, e aí eu interpreto então como as autoridades ordenadas, mas ele também diz que esta vivência, este relacionamento se estende aos demais, e aí não é só aos mais velhos, mas a todas as pessoas. E ele diz que este relacionamento é com submissão, cingindo-vos, vestindo-vos de humildade. E aí então, eu quero fazer o primeiro enunciado. A falta de respeito para com os mais velhos ou para com o próximo evidencia orgulho. Evidencia orgulho, porque ele continua dizendo assim, com humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. E a expressão aqui, o sentido é aquele que se mostra acima dos demais, aquele que se acha grande, aquele que se põe sobre os outros, aquele que começa a pensar que as suas habilidades e às vezes até são atribuídas a Deus, mas acha que ele é melhor por causa disso, por causa daquilo outro, por causa daquilo outro. Este orgulho, ele é, segundo o que está escrito na palavra de Deus, ele é algo abominável diante do Senhor, porque vai dizer aqui que o Senhor resiste aos soberbos. E eu vou dizer uma coisa, eu não gosto muito da expressão resiste, porque resiste é como se... Não, a expressão aqui é algo que luta contra. Então Deus luta contra os soberbos. Não é só uma questão de uma resistência, como às vezes nós podemos imaginar, mas é uma resistência ativa.
Então o Senhor, Ele luta contra os soberbos. Mas ao mesmo tempo que Ele luta contra os soberbos, Ele também dá graça aos humildes. E o sentido aqui é uma bênção trazida ao homem em Jesus Cristo. E isto aqui é preciso ser entendido, porque é aquele que se sente então desprovido da sua própria força e da sua própria habilidade, reconhecendo que aquilo que está nele nada mais é do que de Deus. E aí eu posso citar aqui o rei Davi, quando ele ora ao Senhor, primeiro livro das Crônicas, vamos dar uma viradinha lá, primeiro livro das Crônicas 29, eu vou ler apenas o versículo 11 em diante, por favor. Vamos lá no 11 em diante, porque tem muita coisa boa aqui, mas só para uma leitura para frisar o que eu quero. Olha só o que ele diz. Vamos lá comigo? Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Este é o espírito de um coração humilde. Davi foi um homem que era ovacionado, inclusive sobre Saul. Saul matou milhares, mas Davi, 10 milhares. Davi era aquele homem bem visto, não apenas em Israel, mas pelos inimigos, como aquele que era guardado pelo Senhor. Hoje de manhã nós lemos aqui o capítulo 21 do segundo livro de Samuel, e quando eles vão, tem um ataque, depois eles levam Davi e dizem: você fica, não vem mais, porque você não pode morrer, porque não podem apagar a luz de Israel. Mostrando como se Davi fosse a luz de Israel. Então ele tinha tudo para ser alguém oponente, orgulhoso, soberbo, mas ele entende que tudo aquilo que ele e o povo dele fez para a construção do templo vem do Senhor. Então ele estava dando ao Senhor aquilo que veio do Senhor. Então ele não estava fazendo nada, ele estava simplesmente dando aquilo que alguém deu para ele. Eu gostava muito de ouvir um professor, ele falava assim: Deus faz com a gente algo muito interessante, é como um pai faz com um filho. O pai compra um pacote de pipoca, dá para o filho, depois pede o filho: me dá uma pipoca? O pai tinha autoridade para comprar 10 pacotes para ele e um para o filho, mas então ele dá um e quer uma pipoca. Na verdade é esta a visão. Você é como um filho totalmente dependente, e aquilo que nós oferecemos a Deus vem de Deus. Então é a graça de Deus em nosso coração, através de Jesus Cristo, nos habilitando a aproximarmos diante do trono de Deus, no Santo dos Santos, o véu rasgado, e agora na presença de Deus nós podemos oferecer a Ele louvor, honra e glória. E isto não vem de nós, isso é dom de Deus. A falta de respeito do relacionamento aponta a soberba. Por quê? Porque quando eu não me submeto a alguém,
eu estou arrogando para mim uma posição de superioridade. E hoje nós perdemos isso. Desculpem-me, mas eu sou do tempo de pai, bênção, mãe, bênção, tios, bênção, a pessoa mais idosa, bênção também, senhor, senhora. Eu sou desse tempo, e eu gosto disso. Eu tenho falado, meu pai está com 87 anos, está com problema de audição, minha mãe com 85 anos, também lá com as suas dificuldades, mas quando eu estou perto deles, eu me sinto muito bem, eu me sinto seguro, eu me sinto como que se eu estivesse na presença de uma autoridade, e estando na presença da autoridade. Daqui uns dias, uns anos, ele subirá aqui para pregar, né, Isaac? O Isaac e o Samuel também virão aqui para pregar, com certeza. E aí, você olha, voltando então ao contexto, você olha que quando você vê aí na sociedade o desrespeito com as pessoas, ninguém respeita mais a lei. Não é uma questão de ceder ou não, mas não há mais uma questão de ceder ali, aquele momento, mas cada um quer para si, ou seja, eu sou mais importante do que o outro, quero o meu agora e acabou. E na verdade, esse não é o comportamento de um cristão, não é o comportamento de um cristão. Deus assiste aos humildes, olha só o que ele diz, ele dá graça. E essa aqui é uma expressão muito interessante, porque é quando você não arroga uma posição, com isso você de certa forma, machucado, jogado para baixo, pisoteado, e naquele momento o Senhor lhe assiste, com a sua graça. Ele concede graça aos humildes. Ele concede graça aos humildes. Os versículos 5 e 6, por gentileza, 6 e 7, por gentileza. Possível uma aguinha, por favor, para ajudar na garganta? Está aqui. É porque trocaram de lugar aqui e a gente acostuma com um lado só, né? Eu peço permissão aos meus diáconos eficientes. Primeiro, perdão por ter cobrado uma coisa que não precisa e mudar de lugar aqui. Vamos ler juntos, versículos 6 e 7. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Agora a segunda afirmação é: os humildes serão ainda aqui recompensados. São recompensados. Vejam bem, há uma diferença, porque no versículo 5, ele diz que devem ser humildes, porque o Senhor resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. Mas agora o versículo 6 humilhai-vos. É uma determinação para que você se humilhe debaixo da poderosa mão de Deus, para que, aí vem uma promessa, Ele lhe exalte, levante em tempo oportuno. Em tempo oportuno. E aqui eu preciso, embora o termo seja diferente, mas a ideia é muito parecida. Mateus capítulo 5, versículo 3. Por favor, leiam para mim. Mateus 5, 3. Vejam bem, o que é, na visão humana, na visão secular ou material, ou do sistema deste mundo, o que é ser humilde? Pode falar. Qual o sentido? O que estão falando assim? Uma pessoa, não, você rebaixar para os outros, você ser... O que é caracterizado? Pobreza, carência da graça de Deus,
o jeito de vestir. Pode ser alguém pobre e exaltado? Pode ter um ricaço humilde? Agora, o que dentro do padrão de Deus, quando se fala da humildade, aquele que não quer ganhar simplesmente porque tem direito, mas se humilha, como que o mundo caracteriza? Bobo. Mais? Perdedor. Sofredor. Eu não sei, eu não gosto muito dessa expressão não, mas é uma língua, Zé Ninguém, né? Então Everson ninguém, um ninguém na vida. O que o mundo diz que você precisa ser? Vencedor, agressivo, não rebaixe para ninguém. O que mais que o mundo diz? Você precisa ser esperto. Não leve desaforo para casa, né? E realmente não deve levar, nem levar para casa e nem rebater. Tem que ter posse, não importa o que vai acontecer, tem que ter posse. Bom, a lição de domingo vai falar sobre isso, que bom. Agora, vamos aqui. O que é a promessa de Deus para os humildes? Oi? O Senhor vai exaltar. Mas o versículo que nós lemos, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles... Qual a diferença do reino dos céus para o reino da terra? Aqui tudo passa. E lá é eterno. Então nós vivemos no princípio do céu. Nós vivemos aqui na terra com os princípios do céu. E olha só que coisa linda que nós encontramos ali, logo ali, em Colossenses, capítulo 3, versículos 3 e 4. Colossenses 3, 3 e 4. Olha só, isso aqui para mim é algo maravilhoso. Vamos ler, por gentileza, Colossenses 3, 3 e 4. Vamos lá? Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. O que acontece quando uma pessoa morre? Ela vai caindo no esquecimento. Não, é sim. É mais difícil para quem está muito próximo, mas para quem está mais distante, daqui a pouquinho vai passando os dias, e até a gente que está muito ligado, você começa a não se lembrar daquela pessoa durante o dia. Isso não quer dizer que não amava, mas significa que ela não está mais visível e operante por si só. Então, quando ele está dizendo aqui que morresse, significa que nós não estamos mais operantes no sistema deste mundo, nos padrões deste mundo, na lida deste mundo, segundo as dicas e as exigências deste mundo. Mas as nossas ações neste mundo revelam Cristo. Vós sois a luz do mundo. E toda vez que você pratica a justiça, ou seja, obedece aos mandamentos, o que acontece? Glorifica, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. O apóstolo Paulo, aos Gálatas 2:20, diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
Então, quando eu morro para o mundo, eu morro para as vontades carnais, para a minha própria vontade, quando esta não se amolda à vontade do céu. Por isso, aqui em Colossenses, ele diz: pensai nas coisas do alto, buscai as coisas do alto, porque você morreu. Busque a coisa do alto, pense, porque você morreu. E a sua vida agora está oculta em Deus. Mas tem uma outra coisa aqui também, que é muito importante, que não é só uma questão de que você se torna apagado neste mundo, no sentido de sua própria vontade. Mas significa esse texto que o sacrifício de Cristo foi perfeito com a sua ressurreição, que você está garantido, pode se humilhar, não tem problema não. Não tem problema as pessoas pisarem em você. Quem aqui nunca passou por isso? Alguém que pisa em você. Olha, se tem uma coisa muito chata, é quando você está conversando com alguém que é superior a você e não tem ninguém perto. E aquela pessoa está alegre, conversando com você, mas de repente chega alguém igual a ele ou superior a ele, ele no meio da conversa, ele vira para aquela pessoa e ignora a gente, maltrata a gente. Não precisa ficar nervoso, não. Fica nervoso, não. Continua humilde, servindo ao Senhor. Humildade é você lembrar que você não é ninguém, você depende do Senhor, depende de Deus. Tudo está nas mãos de Deus, tudo na sua vida é um propósito de Deus. Agora saiba que esse estar em Jesus, esta graça que foi ministrada aqui, anteriormente falada no versículo 5, da graça aos humildes, o Senhor lhe sustenta nessas atividades, para que você não entre em depressão, para que você não fique triste. Por quê? Porque você vai sendo guardado e conduzido, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, em triunfo. Em triunfo. E ele diz aqui que a nossa vida está oculta diante do Senhor até o dia da manifestação da glória de Jesus Cristo. E quando ele se manifestar, está escrito, é promessa, vocês e eu seremos manifestados com ele em glória. Não precisa do aplauso do mundo, não precisa do reconhecimento do mundo, a nossa vitória está garantida, por isso o estilo de vida do céu é diferente. Bem-aventurado os humildes de espírito, humilhai-vos, porque no tempo oportuno Deus vos exaltará, ou seja, Ele lhe colocará na vitrine, e não é para dizer assim, quando eu precisei, você não me ajudou. Lembra daquela música lá que não é louvor a Deus? Tem sabor de mel a minha vitória. Quando eu precisei de você, não precisou. Agora você está lá embaixo, estou aqui em cima. Não, não é isso não. Mas me colocar na vitória como um prêmio de Deus, manifestando a glória de Deus. Veja bem, Deus salvou você. É esta a visão. O quê? Deus salvou o pastor, aquele homem pecador, merecia o inferno e Deus o salvou. Então a glória do Senhor, para a glória da graça de Deus. Esta é a questão da exaltação, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Então, quando alguém fizer alguma coisa, ficou triste, não fale com a pessoa, não brigue com a pessoa, fale com o Senhor, lance no Senhor a sua ansiedade, porque Ele cuida. Agora eu preciso crer nisso, é promessa dEle. Eu não preciso me preocupar em obter qualquer outra coisa, se o Senhor me garante isso. Eu preciso lançar nele a minha ansiedade, o meu medo, a minha dificuldade. Eu preciso lançar nele e saber, porque Ele cuida de mim. Versículo 7. É difícil? Claro que é. Não é nada fácil, mas se você começar a crer nisso, você verá quão doce é descansar no Senhor. Deus nos chama a viver apagados, para que a sua glória seja manifestada em nós, e todos vejam em nós, não nós mesmos, mas Jesus em nós.
Vamos mais. Versículo 8 e 9. Versículos 8 e 9, por gentileza. Podem ler, por gentileza. Esses dois versículos aqui, eles são muito importantes. Tratam de duas coisas aqui. Como é que começa o versículo 8, por gentileza? As 4 primeiras palavras aí. Sede sóbrios e vigilantes. Veja bem, ele está dizendo para você se humilhar, para você, que Deus lhe dará a graça de exaltar. E ele diz para você lançar no Senhor a sua ansiedade. A ansiedade machuca. A ansiedade nos deixa um pouco para baixo. E ele diz então que Satanás vai aproveitar disso para lhe desviar da fé. Deixa eu dizer uma coisa para você. Satanás não está preocupado em lhe deixar pobre. Está preocupado em tirar a sua fé. Se dinheiro lhe tira a fé, ou pobreza lhe tira a fé, ele vai trabalhar justamente naquilo que ele tira a fé. Mas a expressão é sede sóbrios e vigilantes. Sóbrios e vigilantes. A primeira expressão, a literalidade aqui é que a sua mente não seja dominada pelo vinho. O que significa isso? O vinho tira o senso. É por isso que as pessoas dizem isso: você não pode beber e dirigir, porque se você beber e dirigir, você vai ser parado, e se soprar o bafômetro, você então, logo em seguida, será retirado do trânsito, se você ingeriu alguma coisa. Por quê? Porque o raciocínio fica lento, o reflexo fica lento, você demora a entender o que está acontecendo, e a sua resposta fica lenta. Então, diante dos ataques de Satanás, ele diz: a sua mente não pode estar embriagada, ela não pode estar adulterada, ela tem que estar bem, ela tem que estar firme, com o juízo perfeito, porque senão Satanás vai fazer a festa, o diabo vai fazer a festa, ele vai aproveitar as adversidades da vida para dizer para você: está vendo só? Que Deus é esse que você serve? Que Deus é esse que você serve? Aí, está vendo? Olha seu vizinho. O camarada faz tudo de errado, olha como é que ele está bem. Não vai no hospital, não tem doença, tem uma boa empresa, um bom emprego, está com um bom carro, né? Tem uma boa casa e tal. E aí por diante vai, você vai fazendo isso. É isso aí, é esse o sentido é esse mesmo. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai aproveitar. Satanás, ele é muito parecido com o urubu, não pode sentir o cheirinho de problema que está lá para aproveitar aquilo ali. E aí, dentro desse contexto, você precisa estar com a mente desprendida. Ela não pode estar entorpecida, ela tem que estar sóbria. A segunda expressão, que é vigilantes, é acordado. Esteja acordado. Lembra das 10 virgens? 5 prudentes e 5 nécias. 5 preparadas e 5 despreparadas. Esteja preparado. Jesus chega a dizer o seguinte: se o chefe de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele ficaria ali acordado, esperaria e não deixaria roubar. Então é preciso estar vigilante. Então esteja acordado, esteja vigilante, esteja pronto para identificar, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aí você tem, versículo 9: resisti-lhe firmes na fé,
E por que eu estou falando aqui que Satanás vai aproveitar das suas adversidades? Porque o versículo 9 diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você não está sozinho, não é uma questão só sua. Satanás vai tentar colocar em sua cabeça, ele vai pontuar aqueles que não estão passando pela mesma adversidade. Mas é necessário que você esteja com a sua mente sóbria e esteja bem acordado para que você identifique as investidas dele e esteja firme naquilo que ele está lutando contra você para tirar-lhe a fé. Ele nada mais quer do que tirar a sua fé. Lucas, deixa eu ver se é 22 ou 23, porque não está anotado aqui. Eu acho que é 22. Lucas 22. A gente troca de Bíblia, aí muda o contexto aqui, fica Lucas 22, 31 e 32. Jesus falando para Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O que é peneirar? Passar na peneira para separar, para tirar alguma coisa. E o que ele quer tirar aqui? Versículo 32, leiam para mim. O diabo usará todas as suas forças para desviar o Filho de Deus do caminho. E o que ele vai querer tirar? Vamos lá, só um minutinho, eu vou passar para você agora. O que ele quer tirar aqui na peneirar? A fé. A fé. Porque ele diz: vou rogar para que a tua fé não desfaleça. Cidinha, por gentileza. Sim, reclamou no sentido de requerer, eu vou fazer, eu vou peneirar, porque ele não faz nada se Deus não permitir, tá? É tão bom saber disso, né? Que o Senhor é o Senhor do diabo também, e ele só pode agir ali, na corrente de Deus, na correia. Deus vai deixando onde quer e vai prendendo onde quer, né? Mas quando ele disse que iria tirar a fé de Pedro, o Senhor Jesus disse que estaria rogando por ele, para que a sua fé não desfaleça. Resistir-lhe firmes na fé. Tem a mesma conotação de quando Deus resiste ao soberbo. Agora você luta contra Satanás numa posição firme para que a sua fé não desfaleça. Para encerrar, versículo 10. Vamos ler? Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, fortificar e fundamentar. Isso aqui é muito bonito, porque Deus nos garantirá para o dia final. É interessante como nós não somos um boneco, que Deus é soberano, mas Deus se interage com a nossa vontade. Ele transforma a nossa vontade para que tenhamos vontade e a motivação de fazer e obedecer ao Senhor. E aí, ao mesmo tempo que ele diz que nós precisamos estar sóbrios e vigilantes e resistir ao diabo, ele vai dizer aqui que depois do propósito cumprido, o que acontece? O próprio Deus, agora olha a expressão, Deus que é a fonte da graça, o Deus de graça,
que em Cristo vos chamou. Não vos chamou na sua própria força. Não lhe chamou porque você era hábil em alguma coisa. Mas Ele lhe chamou em Cristo, em Jesus. O perfeito é Jesus. Não é o pastor, não é o cantor, não é o membro da igreja, não é o servo do Senhor, por mais habilidade que ele possa ter recebido, todas as habilidades que recebeu, que veio do Senhor. E o Senhor é que guardará, é o Deus de graça. E aí vou usar uma frase do nosso amado irmão, presente aqui, Rodrigo Quadros, que na adversidade mais simples, o Senhor nos sustenta com uma medida de graça suficiente para aquela adversidade mais simples. Para uma adversidade mais forte, que exige mais, e aí eu não conseguirei suportar, o Senhor me assiste com a graça suficiente para aquela adversidade superior. Porque não é uma questão relacionada a uma medida de graça, mas é uma medida de acordo com a sua necessidade. Então, por que os cristãos sofrem por Cristo e ainda assim permanecem fiéis? Porque o Senhor lhes assiste na sua graça. E Pedro está dizendo aqui que a nossa vida pode sim ser firmada no céu com humildade, com serviço a todos e apesar das adversidades e permanecer firme, porque o Senhor nos sustenta. E ele diz que depois de ter cumprido o propósito, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. É Ele, não sou eu, não é você. Ah, mas eu oro muito, jejuei 20 dias, jejuei 40 dias. Não interessa. Claro que é bom você se consagrar ao Senhor. Claro que é bom você dedicar a sua vida ao Senhor. Mas não é isso. É mais ou menos o seguinte: eu tenho um dever, e aí então eu executo aquele dever, e uma vez que eu devo, eu não tenho que receber. Vamos aqui. Recentemente, um casal ali no leste de Minas, preparando-se para o casamento e não tinha dinheiro. Isso é bem comum acontecer, né? Não tinha dinheiro para o casamento. Então já estava lá, uma coisa muito simples, não ia ter festa, não ia ter fotos, não ia ter, porque não tinha dinheiro. E de repente eles encontram uma mochila, e eles pegam aquela mochila, põem no carro, porque não tem ninguém perto, ficam com medo de abrir, e vão para casa, e quando chegam lá, abre, tem quanto? Me ajuda aí, você lembra? 500? Acho que é 500 mil reais. Aí ele pegou, olhou, tinha o nome, ele entrou em contato e devolveu os 500 mil. A pessoa pegou e lhe deu R$1.000. Deu pouco? Ele merecia mais? E aí, merecia ou não merecia? O dinheiro era dele? Não. O dinheiro era de quem? Do moço. Ele identificou. Qual que era o dever dele? Devolver. Ele devolveu. Então o que ele fez? Cumpriu com seu dever. Agora, o que o moço fez para ele foi graça. Ele deu R$1.000, foi o que ele podia dar, deu lá os R$1.000, foi a graça que ele quis dar. É a recompensa. Ele não mereceu nem R$1. Ele fez só o que lhe era devido, certo? Agora, lógico, né? A gente olha assim e fala, ele merecia. Não, mas olha só quando as pessoas fazem as coisas com honestidade. Aí, bom, aquilo espalhou. Aí um fotógrafo ficou sabendo daquilo, foi lá e disse, não, eu vou dar todo o ensaio fotográfico por minha conta. O outro disse, eu fiquei sabendo disso, não, eu vou então dar a festinha lá da recepção. Aí o outro, não, eu vou dar o vestido da noiva. E acabou que vai fazer um casamento maravilhoso. Mas eu quero dizer o seguinte, tudo isso que veio para ele foi recompensa, mas não foi mérito.
Mérito é quando você trabalha e merece aquilo. Agora, ele só cumpriu a parte da honestidade. Cumpriu a parte da honestidade. Então, quando você consagra a sua vida ao Senhor, você está fazendo o quê? O que lhe é devido. O que Jesus diz sobre quando você faz o que lhe é devido? Quem se lembra? Lucas, para fechar, Lucas 17, 10. Lucas 17, 10, vamos ler juntos? Assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o quê? O dever cumprido não lhe dá direito nenhum de mérito. Então, o que vem de Deus, quando você se consagra e Ele lhe dá coisas, isto é recompensa, isto é graça. Se Ele lhe dá mais intimidade com Ele, é graça de Deus. Você só fez o que lhe é devido. Esta é a vida do crente aqui. E eu encerro. O povo de Deus é um povo que sabe respeitar as pessoas. Estou falando do povo de Deus, não falando membros de igreja não, porque tem muitos crentes que não são povo de Deus. Os humildes recebem a graça de Deus, mas os soberbos a sua resistência. E aí você lembra de Romanos 8, 31, que diremos, pois, à vista destas coisas? Mas o soberbo, o que acontece? Deus é a favor dele? Deus é contra ele. Então, poderia usar a expressão de um teólogo aí, né? Bom, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí ele inverteu. Mas se fosse ao contrário, e se Deus for contra nós, quem será por nós? Então, Deus está contra os soberbos. Devemos lançar no Senhor todas as nossas necessidades. Ele tem cuidado de nós, gente. Não precisa ficar preocupado. Ele levantará alguém, Ele levantará uma pessoa, ou sobrenatural, Ele lhe assistirá, saiba disso. Eu conheço um homem, que amigo nosso, irmão nosso, melhor dizendo, que foi alimentado por corvos. Nosso irmão Elias foi alimentado por corvos. Deus faz essas coisas. Estejamos atentos, o diabo fará de tudo para nos tirar a fé. Confiemos, pois, a nossa segurança está no Senhor nosso Deus. Então, viva para a glória do Senhor. Não importa o que esteja acontecendo, não importa como está a sua vida, não importa as adversidades, seja fiel ao Senhor. Seja fiel ao Senhor, porque Deus ama os humildes, mas Ele trabalha contra, Ele se volta contra os soberbos. Se Deus lhe der alguma coisa, não pense que você é alguma coisa não, que às vezes Deus pode dar uma coisa e usar para a conversão de outra pessoa, alguém que não deu aquilo que lhe deu, né? Então saiba que tudo é de Deus e é para a glória de Deus. Vamos lançar no Senhor toda a nossa vida e viver para a glória do Senhor.